Por mais que você não acredite, muitas pessoas ainda têm dúvida entre os dois programas e não sabem se deve usar um ou o outro para fazer os seus projetos. Meu nome é Jefferson Sandenho, eu sou arquiteto e eu ajudo arquitetos a trabalhar com mais qualidade e mais produtividade nos seus projetos. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, já fica o convite para você clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal e também me seguir lá no Instagram para aproveitar todo o conteúdo que eu também compartilho por lá. E antes de você já sair pensando que você já sabe tudo a respeito dos dois programas, eu te convido a ficar nesse vídeo e assistir até o final, porque tem vários assuntos que aqui às vezes a gente acha que sabe, mas muitas vezes revisar aqueles conteúdos mais teóricos e práticos, nos ajudam a aterrissar em alguns temas que às vezes a gente não tinha parado para pensar. Então, às vezes você estudar um conteúdo mais de uma vez te ajuda a clarear a mente, até encontrar soluções que às vezes você não utiliza no seu dia a dia. E esse vídeo aqui eu pensei em fazer ele de duas formas. A primeira deles é na parte mais teórica, para você entender os conceitos entre os dois programas, e depois nós vamos colocar a mão na massa, para ver realmente na prática como é um e como é o outro. E eu também vou fazer um breve comparativo naquilo que é muito diferente entre os dois programas e também naquilo que é semelhante entre eles, para que você entenda que migrar de um para o outro não é tão difícil assim. Mas essa parte de migração a gente pode falar em um outro vídeo, caso vocês queiram. Então lembre-se que o comentário embaixo dos vídeos ele é realmente muito bom, porque eu sei o feedback de vocês e sei se vocês estão gostando e querem saber desses temas. Então, se você é do tipo de pessoa que gosta de anotar, anota aí porque faz muito sentido para você fixar esses conceitos. E o primeiro conceito, né, que a gente tem ali entre o comparativo entre o Revit e o AutoCAD é a natureza de uso desse programa. O CAD, ele é tradicionalmente mais usado para desenhos técnicos. E aí você pode usar ele em aplicações como desenhos industriais, desenhos de arquitetura, de engenharia e até mesmo design de produto. O AutoCAD ele também é utilizado para fazer peças, tá? Então, se você nunca viu, aí tem gente que trabalha criando peças com o AutoCAD, desenhos realmente técnicos, porque o CAD ele traz uma precisão milimétrica daquilo que está sendo criado. Eu não vou mentir para vocês, dá para fazer desenhos 2D e também modelos 3D dentro do AutoCAD. Mas aquilo que a gente cria dentro do CAD 3D é muito diferente do que a gente tem no Revit. E aí eu já vou te explicar o porquê disso também. No Revit, então a gente sabe que o CAD ele é feito para criar desenhos técnicos industriais, seja na parte da arquitetura, engenharia ou até mesmo na indústria. No Revit, nós temos então um software que ele foi projetado para trabalhar em BIM. Então, o uso dele é principalmente na arquitetura, na engenharia e nos outros ramos da construção civil. O Revit ele não cria apenas o desenho técnico da nossa edificação, do nosso prédio, do nosso banheirinho, enfim, do projeto que a gente está fazendo. Mas ele também traz a incorporação de informações detalhadas sobre aquele projeto para dentro do computador. Então, o que a gente tem aqui nesse momento utilizando o Revit é a questão de que a gente começa a imitar a realidade dentro do computador. Por isso que a gente tem tanta precisão também nas informações que nós utilizamos. Diferente no AutoCAD, onde a gente estava trabalhando apenas com desenhos. Então, o primeiro ponto é a natureza do uso. Um é utilizado em vários ramos e o outro foi desenvolvido especificamente para ser utilizado na arquitetura, na engenharia e nos outros ramos da construção civil. Segundo ponto é a questão da modelagem e das informações que a gente encontra dentro dos dois programas. No AutoCAD, nós temos então o desenvolvimento de geometrias e desenhos dos nossos projetos. Então, com o CAD a gente consegue criar linhas, círculos, quadrados, retângulos, enfim, todos aqueles outros elementos para criar representações mais detalhadas dos objetos que nós estamos fazendo. Então, se você está criando uma parede, que é um objeto, você está trabalhando com linhas, trabalhando com achuras para criar esses elementos. Já no Revit, nós temos então a criação e o modelo baseado em BIM.
Então, isso significa o quê? Que nós não apenas estamos criando ali, ó, um modelo 3D do nosso edifício, somente ali uma representação de uma parede. Mas aqui dentro desse programa do Revit nós conseguimos incorporar, ou seja, trazer todos esses dados que são relacionados com aquela nossa edificação. Então, a gente não tem somente informações sobre a parede, mas a gente tem informações sobre os materiais que nós estamos utilizando, os custos daqueles materiais, o cronograma de execução daquele elemento. Nós temos também manuais que podem ser incluídos dentro desses elementos. Então, se você está usando uma família de um sofá, você pode colocar o manual de uso, a garantia, o site, o fabricante, o fornecedor e até mesmo o nome do vendedor. Então, você está trazendo essas informações que ficariam perdidas ali para dentro do programa. Então, por isso que a gente incorpora essas informações. E aí, cada elemento dentro do Revit, eu te dei o exemplo aqui de um sofá, ele é um objeto inteligente, cheio de informações. E antes que você me diga, nossa, Jefferson, mas eu preciso colocar todas essas informações, calma. Vai depender do projeto, vai depender da sua obra, vai depender do nível de refinamento de informações que você precisa. Vai ter alguns casos que sim, você precisa encher de informações e outros que não. Então, isso também faz parte da curva de aprendizado que você vai ter dentro do programa e do tempo que você está disposto a colocar em cada um daqueles objetos. Te dei exemplos de situações bem diferentes aqui. Mas muitas vezes eu não uso elas no meu dia a dia porque elas não são necessárias. A gente não precisa também sobrecarregar o modelo de informações porque às vezes a gente nem vai utilizar. E isso faz com que a gente perca a nossa produtividade. Lembrando que aqui a gente sempre procura ser mais produtivo e trazer mais qualidade para os nossos projetos. Então, esse foi o segundo ponto que a gente tinha aí. O terceiro ponto é o tipo de projeto que a gente pode desenvolver em cada um dos softwares. O AutoCAD, ele é ideal para você desenvolver uma ampla variedade de projetos, né? Então, desde objetos bem pequenininhos até grandes estruturas. A gente falou que o AutoCAD foi feito também para desenvolver desenhos industriais. Então, você pode fazer peças bem pequenas até grandes estruturas metálicas, estruturas de concreto armado ou até mesmo grandes projetos, né? Então, a gente pode dizer que ele é bem flexível nos termos ali que a gente tem na aplicação dele. Eu não gosto dessa flexibilidade muito grande, porque eu parto daquele princípio de que aquele software que faz um pouco de tudo faz muito de nada, né? Ele não é focado em nenhuma área e pode ser que isso acabe atrapalhando o desenvolvimento de projetos, principalmente de arquitetura. Por isso que eu prefiro o outro software, eu prefiro o uso do Revit, porque ele é mais adequado para projetos de construção, especialmente naqueles projetos onde a gente tem diferentes especialidades trabalhando ao mesmo tempo. O que eu quero dizer? Nós temos diferentes profissionais que estão ali, ó, trabalhando e colaborando. Então, o Revit, ele é crucial para o desenvolvimento de projetos de médio e grande porte. Eu não estou dizendo que o Revit não é bom para desenvolver projetos de pequeno porte. O que eu estou dizendo é que nos projetos de pequeno porte você tem um ganho de produtividade absurdo. Mas quando você aumenta a escala do projeto, que você tem diversas pessoas colaborando e trazendo informações, esse programa ele se torna essencial para você chegar no nível de detalhe, no nível de compatibilização muito preciso. Então, o Revit ele é sensacional para você desenvolver edifícios comerciais, residenciais, hospitais, escolas, shopping centers. Então, quando você tem diversas disciplinas e grandes projetos, aí não tem como você utilizar mais o AutoCAD, porque as informações elas começam a se perder ao longo do processo e aí você acaba sobrecarregando você, arquiteto, engenheiro que está ali fazendo o projeto, enquanto que você poderia entregar essas informações para o computador e deixar com que ele gerencie para você e te mostre realmente aquilo que é necessário. Então, esse foi o quarto ponto.
O quinto ponto são as mudanças e as atualizações que nós temos dentro dos nossos projetos. Se você é um usuário do AutoCAD, você sabe sim que todas as atualizações precisam ser feitas de forma manual quando você tem uma alteração. Então, se você alterar alguma coisinha em uma planta baixa e você tem essa planta baixa replicada várias vezes ali no seu projeto, você sabe que você vai ter que passar de planta em planta fazendo aquela mudança. E também vai ter que fazer isso nas vistas, nos cortes e em todos os elementos, todos os seus desenhos técnicos que passem por aquela mudança. Então, nós temos um trabalho muito braçal e extremamente desgastante para o profissional que está fazendo projetos. Então a gente fica ali horas trabalhando, parece que a gente está enxugando gelo em cima de um projeto que basicamente ele estava pronto, mas de pronto não tinha nada, porque a cada mudança a gente volta na estaca zero e vai mudando todas aquelas vistas. E aí a gente precisa ter uma concentração muito grande e trabalhar com checklist para poder passar por todas as vistas e corrigir aquele erro ou aquela alteração. Eu não gosto muito disso, porque eu sei que o fator humano, a pessoa que está ali, pode induzir ao erro. Então, se a pessoa às vezes está muito concentrada e chega alguém para conversar com ele, ele se perde naquilo que ele estava fazendo. Então, ele pode deixar de fazer aquilo lá. Ou se acabou o horário do expediente, a pessoa precisa ir embora, ele vai deixar o trabalho pela metade, porque no outro dia ele vai continuar. Só que aí a gente tem uma quebra ali e pode ser que a pessoa tenha deixado ou um errinho ou não tenha feito a correção como ela deveria ser feita. Tá vendo como que trabalhar com o Revit em projetos de grande escala se torna algo realmente crucial e essencial se comparado ao AutoCAD? E quando a gente fala do Revit nessa questão de atualização e de mudanças do projeto, nós temos atualizações automáticas. E não é uma mágica que acontece aqui não. O que eu estou dizendo aqui é que se você alterar um pequeno elemento ali em uma vista, todas as outras vistas onde tem esse elemento, essa parede, essa família, essa mudança serão atualizadas de forma automática. Então, o que acontece? Você mudou algo em uma planta, já muda em todas as outras vistas, em todos os outros cortes, em todos os outros elementos. Porque o programa ele foi projetado para trabalhar dessa forma, para trazer mais produtividade para o arquiteto, para o engenheiro que está sentado atrás do computador, achando novas soluções, procurando novas soluções para aquele projeto. Então, para resumir essa parte teórica aqui, nós vamos dizer que o CAD ele foi feito então para criar desenhos e modelagens genéricas de projetos ou até mesmo de peças e outras aplicações. Já o Revit, ele é uma solução específica desenvolvida na plataforma BIM para a construção civil. Isso quer dizer que ele é focado na integração de informações detalhadas do projeto. E ele nos ajuda, né, no nosso dia a dia, facilitando ali a colaboração de informações entre diversas disciplinas que estão integradas e entre diversos profissionais. Então, basicamente, a gente tem um programa que é muito mais integrado e outro que é focado mais no desenvolvimento de trabalhos e de desenhos técnicos. Por isso que a gente tem um grande ganho quando a gente utiliza o Revit. E aí, assim, a gente fecha o bloco aqui na nossa parte teórica daquilo que eu queria trazer, da introdução ao assunto para você ficar inteirado e sabendo de tudo aquilo que vai envolver essas mudanças. E agora, como eu te disse, a segunda parte nós vamos para prática, para mão na massa, para você entender como a gente trabalha com cada um desses. E antes da gente continuar, se você estiver gostando desse vídeo, eu já te convido a clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, clicar nesse joinha para ajudar a espalhar esse vídeo aqui dentro do YouTube e também me seguir lá no Instagram para você também aproveitar todo o conteúdo que eu compartilho por lá. Só
uma breve pausa aqui. E agora nós vamos, então, para a nossa mão na massa, para a gente colocar a mão na massa naqueles projetos e ver como isso realmente acontece. Então, vou compartilhar a minha tela aqui. E aqui eu tenho o Revit aberto e também tenho o AutoCAD para a gente migrar. Vou colocar o AutoCAD aqui. Então, nós vamos partir desse primeiro princípio aqui, que seria o de criar uma simples parede. Vamos lá, voltando no que a gente viu. Se eu quisesse criar uma parede como essa daqui, eu precisaria trabalhar com formas geométricas. Então, eu precisaria, no mínimo, traçar duas linhas para fechar aqui a espessura dessa parede e depois criar uma achura aqui dentro do meu elemento para deixar ela chumbadinha. Então, teria que executar todos esses comandos. Isso aqui só para ver essa parede em planta. Então, tem um trabalho aqui manual sendo feito. E se eu tivesse que fazer essa parede dentro do Revit? Dentro do Revit, eu tenho essa parede também, só que para fazer a parede eu não preciso desenhar ela. Basta vir aqui em cima, em arquitetura, seleciona a opção de parede e aqui eu posso selecionar o tipo de parede que eu quero. Então eu tenho paredes mais espessas, menos espessas, mais robustas, menos robustas, com mais materiais, menos materiais. Essas paredes aqui que eu estou te mostrando já ficam dentro de um template que eu uso para dar o treinamento do meu curso e também que eu disponibilizo a venda dele em algumas vezes. Então, se você quiser esse template, fica de olho também lá no Instagram para quando a gente disponibiliza ele. Então, para criar uma parede como essa, faço um clique para marcar o início dessa parede, igual a gente faria lá no AutoCAD, estico até onde eu quero, faço o segundo clique e aquela minha parede foi criada. Por incrível que pareça, ela é muito semelhante àquilo que a gente tem no AutoCAD, mas quando eu seleciono essa parede, por exemplo, eu já tenho aqui, ó, qual a altura dela, que é de 3 metros, eu tenho aqui onde ela está restrita, ou seja, onde nasceu essa parede, até onde ela vai, ou seja, ela não tem nenhuma restrição, qual o comprimento dela, que é 1,96 m, a área, então eu tenho uma parede de 5,88 metros quadrados e um volume aqui também. Jefferson, mas do que vai importar a área e o volume de uma parede para mim? Vamos supor uma situação onde você tenha que fazer a demolição de uma parede e tenha que colocar ali quanto essa parede vai gerar de entulho. É o volume da parede multiplicado ali pelo fator de empolamento. Então, você vai ter a área de entulho que foi gerada. Se você quer comprar um novo revestimento para aquela parede, o que você vai fazer? Você vai partir da metragem quadrada que tem ali. Então, assim você começa a ganhar muito mais tempo, muito mais produtividade e, acima de tudo, traz qualidade para os seus projetos, porque você tem acesso às informações quando alguém te questionar sobre aquilo que foi utilizado. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não trabalha aqui com formas genéricas e sim com elementos inteligentes, como é o caso aqui que você viu dentro do Revit. Então, esse seria o primeiro ponto, né? A criação aqui de elementos que são diferentes. O segundo elemento que a gente pode citar é a diferença na criação de esquadrias. Vou voltar aqui para o AutoCAD. Enquanto que no AutoCAD a gente tem a criação de esquadrias com desenhos e linhas, ou até mesmo utilização de blocos, tá? Não é errado usar blocos, você pode usar blocos de esquadrias para colocar no AutoCAD, mas ainda assim você tem que fazer um recorte aqui da sua parede e encaixar esse bloco para mostrar que ali será colocado uma porta desse tipo e tal. Mas, como eu te disse, o fator humano ele pode sim induzir ao erro. Por quê? Porque essa porta que você colocou pode não ter a medida exata que você queria. Vai que você deu um stretch, vai que você deu um scale nessa porta e acabou não acertando as medidas ali. Quem vai dizer isso? Você vai sair conferindo porta a porta, bloco a bloco? Vai ficar bem difícil isso, né? Mas o trabalho aqui seria feito dessa maneira, então você vai representando ela. E aí, no Revit, a gente tem algo muito semelhante, só que com ganho de produtividade. Eu venho aqui, igual eu selecionei a minha parede, eu seleciono o tipo de porta que eu quero. Então, eu escolho o tipo de porta, vou pegar uma porta de 70 centímetros aqui, ó, ou de 80, vou colocar aqui de 80. Ó, tenho várias aqui de 80, eu tenho vários tipos de portas e vou selecionar, por exemplo, esse daqui, ó, essa porta de
abrir metálica e vidro. Chego próximo, quando eu seleciono ela aqui próximo, ó, então eu faço um clique e essa porta já foi colocada. Mas olha que legal, se eu bater na barra de espaço, eu consigo mudar a orientação dessa minha porta. Então eu estou dando, posso dizer, cliques aqui e eu estou girando isso. Se eu quisesse fazer isso dentro do AutoCAD, precisaria selecionar essa porta e dar um mirror ou rotacionar e aí fazer esse tipo de coisa. E aí, num primeiro momento, parece ser a mesma coisa que a gente está vendo em planta. Mas vamos lá. Quando eu estou aqui no AutoCAD, nada me diz se essa é a minha P1, P2, P3, P20, nada me diz a respeito dessa porta aqui, que deveria ser a P5. Eu seleciono ela e eu não tenho nada aqui a não ser a posição em X e Y do meu desenho, né? Já aqui eu tenho, quando eu seleciono essa minha porta, eu tenho diversas informações, sendo que é muito mais fácil colocar uma porta aqui no Revit do que no AutoCAD. No CAD eu coloco e beleza. Aqui no Revit, quando eu faço a inserção dessa porta, ela já faz o recorte aqui da minha parede. Então, eu já tenho tudo recortado. Já foi criada aquela minha porta. E aí, as alterações, como eu te disse, são muito rápidas. Então, além de colocar essa porta, eu posso mudar. Ah, não, agora eu quero uma porta de correr aqui, mas que ela fique orientada para esse lado. Já mudei. Não é mais de correr. Agora eu quero uma porta aqui de duas folhas. Não sei se ela vai caber aqui nessa paredinha, de 1,60, ó. Então, tem uma porta de duas folhas. Eu quero ela aberta ou fechada? Ah, eu quero deixar essa minha porta aberta. Então, tudo isso eu vou fazendo aqui. No AutoCAD, para eu mudar esse tipo de porta, eu teria que recortar mais a parede, ver se encaixa, colocar tudo isso, e eu nem teria a visualização do 3D daquela minha porta. Ou seja, a colocação de esquadrias no CAD, ela é muito mais braçal e tem muitas outras dificuldades se comparado ao Revit, porque aqui a gente faz um clique, coloca a esquadria, ela já faz o recorte ali da nossa parede e automaticamente ela já está sendo quantificada dentro do nosso projeto. Não mostrei isso daqui, mas ó, a quantificação é feita basicamente, seleciono ela, venho aqui em editar o tipo e ó, eu tenho aqui a nomenclatura dessa minha porta. Não é mágica, é só o programa dizendo aqui pra gente que essa é a nossa P7. Então, olha aí, aqui a gente tem esse tipo de coisa. Enquanto que no AutoCAD a gente não teria essas informações, ó, eu chego aqui, a P7 é de 1,60 por 2,10, e aí lá no CAD eu teria que descobrir e sair contando cada uma delas. No caso aqui eu fiz até uma cópia, mas para o CAD isso pouco importa porque é só mais um desenho. Então a gente tem essa questão da criação de esquadrias, que é um elemento muito mais facilitado. Outra diferença que nós temos aqui é na questão de criar cortes e também de criar novas plantas. No CAD, para a gente criar um corte, a gente sabe o trabalho que dá. Então, a gente vai vir, vai selecionar uma posição, vai passar o corte, no caso o corte B aqui, e vai traçar essa linha. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, vou copiar essa minha planta e vou começar a puxar todas as referências ali. Então, ó, aqui eu teria um corte. Não é o corte B. Esse daqui, vamos lá, é o nosso corte D que está passando aqui na garagem, ó. Então, eu tenho ele aqui e está tudo sendo mostrado como foi feito. Vamos supor que eu quisesse andar com esse corte B um pouco para frente, um pouco para trás. O que eu teria que fazer? Refazer todas essas vistas. E se o meu cliente decidisse que ele não quer mais essa esquadria aqui, que agora ele quer colocar uma porta de correr, o que eu vou ter que fazer? Trazer o bloco, desenhar, encaixar e ver se aquela porta cabe. Então, eu tenho todo esse trabalho de desenhar aqui. Não vou ficar desenhando, senão esse vídeo ele vai ficar muito longo. Mas você sabe o processo de desenhar o CAD, né? Então, é puxar várias linhas de referência para imaginar aquilo que a gente quer. E para fazer isso no Revit, como é que a gente faz? A criação de cortes aqui, ela é totalmente diferente do CAD. Olha que legal. Eu vou vir aqui, lá na aba Vista, que são elementos que eu visualizo, seleciono o corte aqui e vou traçar um novo corte na planta. Clico aqui nessa posição, início do meu corte, fim do meu corte, ele foi colocado aqui. Se a gente pensasse aqui como se fosse no
No AutoCAD, seria criar essa linha. Mas aí, quando esse corte está criado, no meu navegador de projetos aqui, como seria a lista de desenhos que eu tenho, ele já vai aparecer aqui, ó, que é o Section 1. Então, vamos dizer que esse daqui é o nosso corte C. Vou mudar o nome dele aqui, em vez de ser Section 1, colocar C, nosso corte C aqui. Dou um duplo clique para entrar e eu já tenho o corte passado aqui. Então, essa é a minha edificação. Olha, já está levando em consideração todos os níveis, já colocou aquela esquadria que a gente criou aqui no 3D. Ó, vou tirar aqui a limitação para você ver a casa aqui. Ó. Então, ela está criada aqui no meio. Então, a gente já está vendo aquela esquadria. A gente já vê todos os elementos. E aqui a gente já também identifica que ela é a P7, não só lá na planta, mas aqui ele já diz para nós que essa é a P7. Aqui, ó, eu já estou vendo o meu banheiro. Essa, por exemplo, aqui, vamos ver qual é a nossa porta. Ele mostra que é a P4, então se eu chegasse próximo aqui, ó, eu tenho aqui está a P4 e também eu consigo identificar o ambiente, né? Então, se eu venho aqui e identifico que aqui é o meu lavabo, aqui é a minha circulação e aqui é o meu closet. Então, tudo isso já está integrado. Então, a colocação, a criação de cortes é brutal a diferença que a gente vê aqui, né? Então, cara, tá tudo já feito ali. Eu não precisei perder tempo desenhando nada disso. E é por isso que, no momento que eu trago as ferramentas para o meu dia a dia e utilizo elas, isso sobra espaço de tempo para eu analisar mais os meus projetos. Então, consequentemente, os meus projetos vão sair com menos erros, com mais soluções, com mais qualidade. Então eu vou conseguir encantar o meu cliente, eu vou reduzir as dores de cabeça dele lá na obra, na hora de executar, na hora de ver o projeto, porque o programa já está facilitando essa visualização e esse dia a dia para a gente. Então criar um corte é realmente muito simples. E para criar uma fachada é muito parecido. Ó, eu estou com um corte criado aqui, mas eu vou voltar aqui. Tá vendo que eu tenho a minha fachada aqui? Para criar uma visualização, é só vir aqui em vista, selecionar elevação. Eu não selecionei um corte antes, agora eu seleciono a elevação. Clico aqui, ó, com a flechinha onde eu quero colocar, nessa posição, é a elevação 1A, dou um duplo clique e eu tenho aqui a elevação da minha edificação já criada. Não precisei pensar em nada disso. Não pensei a posição de esquadrias, não fiquei ali analisando se estava alinhado, se não estava, qual o peitoril, nada. O programa já me entregou isso. E aqui, ó, eu consigo ver todos os meus elementos, abertura das esquadrias, se ela é de correr, se não é, e até mesmo eu consigo identificar cada uma delas. Essa é a P2, essa é a J2, aqui eu tenho o meu painel de vidro, que é o iTech, tenho, enfim, todos os elementos conectados. Se fosse no AutoCAD, então aqui, mais uma vez, começa a puxar linhas da fachada, puxa essa de referência, seleciona aqui, e aí vai fazendo cópias. Então, eu tenho aqui o limite da minha fachada, tenho o início aqui do meu vidro, aí eu tenho montante de um lado, montante do outro, montante, montante, parede, porta, montante, montante. Olha a quantidade de desenhos que eu vou fazendo aqui para criar uma simples fachada, né? Porta, porta, fim aqui e limite. Eu não sei vocês, mas quando eu fazia isso daqui eu ficava meio perdido. Então toda hora eu ficava fazendo o tal do cara crachá. Olhava aqui, voltava ali para ver de onde era a linha. Ah, é daqui. Então aí eu trago uma referência. Pego aqui, qual que é a altura? Vou fazer um copy aqui de 3 metros da fachada. Então, ó, aqui eu tenho a minha fachada. Vou trazer mais para perto para ficar puxando menos ainda. Vem aqui e aí eu começo. Qual que é a minha porta? A minha porta é essa daqui. Então, eu vou começar a fazer ela aqui, ó. É uma porta que eu tenho aqui, que trazer a parte pivotante, vou fazer isso daqui para desenhar, e aí ela pivota para o outro lado. Enfim, muito desenho a gente tem que ficar fazendo para algo do tipo, sendo que é gerado com pouquíssimos cliques, né? Então, fiz 3 cliques para colocar e gerou uma fachada daquele meu elemento. Eu já estou vendo aquilo que eu estou fazendo, então eu não fico criando elementos, coisas na minha cabeça que realmente talvez não sejam execuíveis ou que tá aqui, mas na hora de colocar no papel sai totalmente diferente. Então eu tenho esse ganho de produtividade e o aumento da qualidade, porque aquilo que eu estou desenhando é aquilo que está sendo projetado e é aquilo que está sendo criado na vista 3D. Então olha esse tipo de diferença que a gente tem
na hora de criação. E aí eu poderia falar de diversos outros elementos. Posso até trazer esse assunto em um outro vídeo para a gente discutir mais diferenças entre o AutoCAD e o Revit para ver como isso impacta sim na nossa produtividade. Mas eu falei também que eu gostaria de falar em alguns pontos semelhantes que nós temos entre um programa e o outro, para que não você veja que não é um bicho de 7 cabeças migrar e que é possível migrar de um programa para o outro, tendo sim um ganho de produtividade sem afetar a sua curva de aprendizado. Então, já anota aí. O primeiro ponto semelhante entre os dois programas é o desenvolvedor. O dono do AutoCAD é o dono do Revit. Então, muita coisa que você já faz no CAD, você vai conseguir fazer no Revit. Seja de forma braçal ou de forma automatizada. Então, é muito similar aqui o trabalho, a área de trabalho entre os dois programas. Vou fazer aqui um breve comparativo. Vou voltar para o AutoCAD. No AutoCAD, eu tenho aqui ó, a aba Home, a aba de inserir, anotar, a aba para criar itens paramétricos, de vistas aqui e para gerenciar. Então, eu tenho várias opções aqui. Essas mesmas abas, eu tenho elas no Revit. Ó. Vou pular para o Revit aqui. A aba Home, Arquitetura, Estrutura. Pulo elas aqui, ó. A aba Anotar, que é a aba Anotar aqui. Tenho a aba para analisar, massa e terreno, colaboração, a aba Collaborate aqui. Tenho a aba aqui para gerenciar, a aba de Manage e a aba aqui de complementos, que são os add-ins. Tá vendo? Tá tudo muito parecido. A grande diferença é que o Revit eu consigo utilizar ele em português, enquanto que no AutoCAD nós somos ensinados a trabalhar com o CAD em inglês para usar os comandos em inglês. No Revit, independentemente do idioma que você escolha ter dentro do programa, você vai usar todos os comandos em inglês. Isso é sensacional, porque não importa onde você estiver, quando você instalar o programa no idioma que você quiser, os comandos são os mesmos. Diferente no AutoCAD, que se você instalava ele em português para tentar entender um pouquinho mais daquilo que está dentro do programa e se poder se familiarizar, todos os atalhos se embaralhavam e ficavam todos em português, o que não fazia sentido nenhum. Aí você tinha que desinstalar e instalar. E o Revit não é assim. Então, por mais que a área seja parecida, você ainda tem um ganho ali de aprendizado, porque todos os itens estão em português, enquanto que no AutoCAD eles precisariam sim ou sim ficar em inglês. E aqui a gente já tem todos os elementos. Por isso que é tão fácil encontrar um corte, encontrar uma elevação, entender aquilo que a gente está trabalhando e ter acesso a todas as informações. Então, olha aí como é fácil e é muito tranquilo de se familiarizar com esse tipo de layout que a gente tem dentro dos dois programas. Esse seria, então, a primeira utilização que nós temos do programa. Primeira similaridade. A segunda similaridade fica ali na questão de criar elementos de anotação, elementos em 2D. O que eu estou dizendo? É tão simples criar textos, achuras e qualquer outro elemento de anotação 2D como no AutoCAD. Então, enquanto que no CAD você talvez tinha que ficar sabendo os comandos, porque senão você não criava um retângulo, não criava uma linha, não criava um círculo e nem fazia uma achura, dentro do Revit você vai usar os mesmos comandos, só que você ainda pode criar ali entendendo o que tem na interface do programa. Vamos lá? Então, ó, no CAD, para criar os meus elementos de anotação, eu poderia vir aqui na aba anotar e pesquisar eles para criar, ou utilizaria os comandos, não é mesmo? No Revit, muito igual que no AutoCAD. Então, independentemente da vista que eu posso vir aqui, selecionar a opção aqui ó, de anotar. Clicando em anotar, eu tenho aqui ó, cotas, igual lá. Tenho linhas para criar. Região, que é a nossa famosa achura. Então, eu posso criar aqui ó, achuras e sair criando achuras diferentes. Aqui ó, e trazer ela para dentro do desenho.
posso selecionar o tipo de achura, se é granito, se é madeira, enfim, todas as achuras eu posso criar. A diferença aqui, né, que enquanto no CAD eu travo o meu computador ali usando achuras aqui, eu posso fazer a achura que eu quero e eu posso criar todos os elementos que eu quero. Então, seleciono, por exemplo, linha, eu tenho todos aqui, ó. Quero criar um círculo, crio um círculo aqui com a minha linha. Quero fazer uma achura redonda, seleciono a achura e faço aqui, ó, achura redonda. Quero fazer a achura redonda com um quadrado. Intersecciono um com o outro com um trim igual a gente tinha. Apaga aqui, ó, achura criada aqui. Então é muito tranquilo trabalhar. Essa é uma semelhança que a gente tem. Todos os elementos em 2D são fáceis de serem feitos igual a gente fazia no AutoCAD. Então, para você migrar, é tranquilo. Tanto a parte gráfica quanto criar textos, né? Então, ó, dentro de anotar, aqui é o seu AutoCAD. Está resumido basicamente em uma aba. Você tem aqui, ó, o texto. Então, eu quero criar um texto. Vamos colocar texto de teste. Aqui, então, ó, criei o meu texto aqui. Posso mudar o tipo de texto. Então, ó, ele é 3 centímetros Arial negrito. Então, ele vai ser vermelho. E aí você vai mudando igual a gente fazia no AutoCAD, tá? Então, é muito parecido esse ponto aqui. E se você também é do tipo de pessoa que trabalha com várias layers dentro do AutoCAD para organizar o seu desenho e organizar as penas e tudo mais, no Revit a gente tem uma organização similar às layers que a gente tem no AutoCAD. Então isso também facilita a migração de um software para o outro e o aprendizado. Só que aqui nós trabalhamos com categorias. Por que isso? A categoria vem do elemento inteligente que a gente tem. Então, todas as portas são colocadas na categoria de portas, todas as janelas na categoria de janelas, todos os pisos na categoria de pisos, os mobiliários e assim por diante. Então, é como se fossem layers. Só que aqui a gente tem categoria, porque é mais fácil depois filtrar a categoria, extrair quantitativo de categoria, ter informações das categorias, enfim, diversos outros elementos. O trabalho é parecido com o CAD, só que ele é mais inteligente. E isso fica dentro da aba vista, enquanto lá no CAD, para abrir as layers, vamos lá. A gente tinha que vir aqui e na aba aqui do Home, né, a gente tem as nossas layers aqui para organizar e tudo mais. Lá no Revit vai ficar dentro da aba de vista. Aqui no CAD não tem. Mas aqui, ó, a gente viria aqui, então vou lá no meu 3D para a gente ver a edificação aqui. E aí eu tenho ela aqui visualizada. Eu vou na aba vista, tenho aqui, ó, os visibilidades e os gráficos que eu estou utilizando. Então aqui eu conseguiria basicamente ver tudo, tá vendo? Então tá tudo em layers e é o melhor de tudo em português, né? Então vamos supor que eu quero paredes. Seleciono as minhas paredes aqui e eu vou dizer que eu quero desligar essas minhas paredes. Tirei ela aqui. Eu aplico, ó, ele vai sumir com todas as paredes do desenho, tá vendo? Todas as paredes foram desligadas. É como se eu tivesse desligado a layer e aí eu poderia até compatibilizar e entender cada um dos elementos dentro do programa. Então, tem aqui, dá para ver os pontos de tomada, os carros, os mobiliários, muita coisa, né? Então, basicamente, a gente tem tudo aqui nas layers e você pode ir desligando, ligando, trabalhando, enfim, fazendo o que você precisa dentro do seu projeto. Muito parecido com aquilo que a gente tinha dentro do AutoCAD. E, pessoal, eu poderia ficar 2, 3 horas falando aqui sobre essas diferenças e trazendo mais esse comparativo. Mas vou encerrar esse vídeo aqui, porque eu sei que ele é longo e que muita gente agora vai começar a explorar os dois programas. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, fica mais uma vez o convite para você clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal, me seguir lá no Instagram e poder compartilhar esse vídeo com o maior número de amigos que você tem aí. Espero te ver nas minhas redes sociais e também num próximo vídeo. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.